Olá, eu sou o Felipe KL, treinador de seres vivos há mais de 25 anos. Hoje estou aqui para falar de um tema que foi sugerido dentro do nosso grupo de estudos, Oficina do Comportamento, que é um grupo de estudos gratuito. Você pode participar dele gratuitamente no momento que você quiser. Só clicar ali no link da bio. Tem diversos locais para você encontrar o link do nosso grupo no WhatsApp. O tema sugerido hoje está aqui embaixo, tá? Pelo Luiz Olívio. Quais os fatores na sua experiência fazem com que os cães apresentem retrocesso no aprendizado? Bom, dá dois pequenos anúncios aqui para você. Essas aulas são um oferecimento da Escola do Novo Adestramento, escola digital e escola presencial, onde a gente tem um ano letivo focado em formar profissionais de excelência. Comportamento animal, neurociência, toda a parte de empreendedorismo, marketing, venda, comportamento humano, todos os tipos de treinamento que você imaginar, modificação de todos os tipos de comportamento, treinamento de guarda e proteção, show dog, obediência avançada, freestyle na rua, parkour canino, bom, até o treinamento de cão de apoio emocional e alerta de crise, você aprende na Escola do Novo Adestramento, tá? Tem o formato presencial, formato digital, formato online. Bom, é uma infinidade de conteúdo. Mas se você busca um curso para você estudar no seu dia a dia, o curso Universo Canino é hoje o maior curso online focado em profissionais de adestramento, em quem quer se tornar adestrador ou quem já é adestrador, é o maior curso do mundo. Sem mais delongas, vamos então ao nosso tema, tá? Quais fatores na minha experiência, fazem com que cães apresentem retrocesso no aprendizado? Bom, uma das coisas que a gente precisa sempre estar atento é que o ambiente, tá? O ambiente, ele molda o indivíduo. O ambiente é a grande mão que molda todos os tipos de comportamento. E eu quero abrir aqui meu bloco de notas para que a gente não perca aqui nosso raciocínio. Vamos lá, então. Pontos, vou colocar aqui tudo em maiúsculo, que afetam o aprendizado consolidado. Por que é importante quando a gente vai falando do aprendizado consolidado? Por quê? A nossa pergunta é: fazem os cães apresentarem retrocesso no aprendizado? Então aqui a gente já começa a utilizar uma análise de cronologia, né? Então a gente está falando de um aprendizado consolidado, tá? Que vai ter aí um pequeno retrocesso de alguma forma, tá? Então a gente tem que pensar nessa questão. Vou colocar aqui, ó, pontos que fazem, né, que trazem aqui um retrocesso do aprendizado consolidado. O primeiro ponto específico é ambiente, tá? E aí a gente pode falar de diversos tipos de processos que podem levar a essa questão da modificação comportamental de algo que já está consolidado. Mas, de fato, o primeiro é o ambiente, tá? Por quê? Quando a gente tem um aprendizado consolidado, esse aprendizado ele está em harmonia com a interação com o ambiente, tá? Esse é um ponto importante. O aprendizado, todo o aprendizado, ele está em harmonia com a interação com o ambiente. Então, se o ambiente muda, o que eu tenho? Tenho uma alteração, uma necessidade. Vamos colocar aqui, ó. O ambiente muda e cria necessidade de alteração comportamental. Tá? Então, toda vez que o ambiente muda, eu tenho a necessidade de uma alteração comportamental para interagir com esse mesmo ambiente. Esse é um dos pontos principais, um dos principais fatores. Quando a gente está falando aqui do nosso tema, né, que é retroceder, né, o retrocesso em seu aprendizado, algumas vezes a gente pode confundir a necessidade
de uma alteração comportamental porque o ambiente mudou, com um retrocesso no aprendizado. Muitas vezes a gente só está observando um animal readaptando, né? Readaptando com tudo que está acontecendo no ambiente. Então, primeiro, a gente vai analisar vários aqui. Primeiro é esse: a questão ambiental pode gerar necessidade de mudança. Tá? Deixa eu abrir aqui um pouco mais nosso bloquinho de notas. O segundo fator, tá, é idade. Tá? Idade. Vamos colocar aqui várias fases de idade, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma questão, a idade principalmente, ela envolve a questão da alteração do ambiente interno, né? Do que está acontecendo lá dentro. Então, muitas vezes é comum as pessoas terem um cachorrinho, né? Deixa eu diminuir aqui e colocar aqui para baixo para ficar mais fácil para eu conversar com vocês aqui. Isso. Então, muitas vezes é comum a pessoa ter um filhote, ensinar isso, até mesmo com adestradores isso acontece, tá? Adestrador ensina um cachorro um tipo de comportamento, tá? O adestrador vai lá, ensina algo para o cão. Quando esse cão, filhote, 4, 5, 6 meses de idade, quando esse cão atinge ali uma idade de 8 meses, 9 meses, 10 meses, até um ano, ele tem toda a sua alteração da fase filhote para a sua fase jovem, né? Entre aspas, sua puberdade, entre aspas, sua adolescência. E aí a gente tem uma alteração fisiológica que faz com que o cérebro crie uma alteração de comportamento para interagir com o ambiente. Então, uma alteração interna, um fator de idade interno, causa necessidade de uma alteração de comportamento para interagir com o ambiente. Por quê? Vamos trazer essa questão aqui. Cada idade. Opa, deixa eu diminuir aqui, abrir aqui nosso bloco de notas para você poder acompanhar, né? Aqui. Cada idade tem suas sensações e percepções do mundo. Opa, diminuir aqui o bloco aqui. Percepções do mundo diferenciadas. Então, cada idade vai ter uma percepção diferente. Tá? Então, vai ter hormônios, neurotransmissores, o processo fisiológico mesmo, o potencial fisiológico de cada idade é diferente. Então, tem um animal mais idoso, por exemplo, ele já não está mais respondendo com tanto entusiasmo aquele processo que antes eu observava. Então, aquele comportamento vai ter uma alteração que basicamente vai me fazer observar, entre aspas, talvez eu possa interpretar como um retrocesso no comportamento. Porém, eu sempre tenho que pensar que muitas vezes eu crio uma expectativa de um comportamento, isso é importante. Eu crio uma expectativa específica de um comportamento e eu observo que o animal começa a deixar de apresentar aquele comportamento que eu observava anteriormente. Tá? Por que eu observo isso acontecendo? Sempre existe uma necessidade ambiental externa ou uma necessidade interna de mudança. Então, muitas vezes, o que eu olho e considero como retrocesso do que eu esperava de comportamento, nada mais é do que uma adaptação desse animal a uma nova realidade externa ou uma nova realidade interna, né? Por último não, tem mais duas coisas que eu quero falar aqui, mas terceiro ponto, tá? Terceiro ponto é constância, tá? Constância, vamos colocar aqui. Tem acento? Tem. Constância tem acento. Maiúsculo, né? Para a gente seguir a mesma lógica aqui. Constância. Bom, na questão da constância, muitas vezes, eu vou até comparar, por exemplo, a questão da corrida, né? Que é um esporte que eu pratico. Não é novidade para ninguém. A corrida,
quando eu quero apresentar um resultado melhor, eu tenho que ter constância na execução daquele processo, né? Tem que estar constantemente fazendo aquilo para que eu apresente aquele comportamento, né? Aquela mecânica específica como eu quero. Então, por exemplo, quando a gente fala aí agora não de uma interação só ambiental, mas de uma resposta a comandos, uma habilidade específica que eu ensinei para o cão, e começo a observar um retrocesso, ele não executando tão bem, eu posso simplesmente estar vendo uma falta de repetição necessária para a manutenção daquele comportamento. Então, aqui, ó, na questão da constância, tá? Falta de repetição necessária para a manutenção daquele comportamento. Vou colocar aqui comportamento motor ou resposta emocional. Tá? Aqui as duas coisas eu posso observar. Se é uma questão emocional, que eu observo todo um cenário emocional envolvido nesse comportamento, então um animal que precisa realmente de uma repetição, porque ele tem uma sensibilidade emocional específica, tá? Eu vou sempre ter que ficar pensando que, se eu diminuo a constância dessa apresentação, para esse animal que naturalmente, fisiologicamente, ele é mais sensível, eu vou observar sim um retrocesso, né? Chegamos até nesse nível de tolerância e agora voltamos a esse nível. Aqui sim eu observo um retrocesso, porque atingimos um nível específico e agora voltamos a um ponto anterior. Então eu observo, né, pela questão da constância. Agora sim, por último e não menos importante, tá? Tem muita coisa aqui para a gente levantar dentro da escola do novo adestramento. A gente levanta tanta coisa aqui, né? Trauma emocional cognitivo, tá? Positivo, vamos colocar aqui primeiro, ficar mais fácil, né? Negativo e positivo. Aqui a gente tem uma coisa que a maioria das pessoas ignoram: o trauma, tá? Vou explicar para vocês rapidamente. O trauma, ele vamos pegar assim, vamos entender o trauma pela questão óssea, por exemplo. O que é o trauma ósseo? Quando tive um trauma, é quando uma pressão, algo, né, uma força foi colocada além do que esse osso aguenta, né? Vamos ter um trauma, uma ruptura. O trauma emocional e o trauma cognitivo, ele também é uma pressão, uma força específica que vai além do que o cérebro do indivíduo e seu sistema fisiológico suporta. Portanto, emoções negativas, medo, desconforto, muito além do que o indivíduo suporta, e picos de felicidade, agitações extremas, além do que o cérebro e a fisiologia dele suportam, os dois podem gerar traumas, tá? As duas coisas podem gerar traumas cognitivos e emocionais. E aí eu tenho sim um retrocesso, na verdade, uma mudança de um comportamento já estabelecido instantaneamente. Então aqui a gente fecha, né? Pontos que me fazem observar, né, e falar sobre o nosso tema, que é quais fatores, na minha opinião, fazem um cão apresentar um retrocesso. Aqui a gente tem um guia bem bacaninha, 4 pontos específicos, poderia falar muito mais aqui, vários outros pontos, mas aqui já dá para a gente ter uma boa noção, tá? Lembrando, as aulas vão estar lá também, em PDF, em áudio, no nosso grupo do WhatsApp, Oficina do Comportamento, que é um grupo gratuito. Se você quiser aprender realmente, mudar a maneira como você faz treinamento, você pode falar com a gente, entender como que funciona a escola do novo adestramento, e se você quer aprofundar num curso que você acessa ali a Hotmart, estuda na hora que você quer, faz seu tempo de estudo, o curso Universo Canino é o curso mais completo hoje, focado para profissionais do comportamento. Eu sou o Felipe Kaeli, treinador de seres vivos há mais de 25 anos. Estou aqui hoje compartilhando informação gratuita com você, para você que ainda não é meu aluno, não é aluno da Escola do Novo Adestramento, mas eu sei que você gosta, curte, acompanha e vai compartilhar também essa aula para muita gente, tá bom, gente? Até a nossa próxima aula. Tamo junto!